Hoje de manhã eu estava indo ao mercado e no trânsito eu observei uma cena que eu achei muito interessante, que foi uma dupla de corretores de imóvel distribuindo panfletos e fazendo cadastro de clientes em um semáforo. Então, no meu carro se aproximou uma dessas pessoas, um desses corretores, e me entregou um panfleto. E eu fiquei observando que no carro da frente, o outro corretor estava abaixado com uma agenda anotando o cadastro daquele outro motorista que estava na minha frente. Eu imaginei que muito provavelmente esses corretores estavam lançando um empreendimento ali naquela região, que era um bairro de alto padrão aqui em Goiânia, que é onde eu moro. Então eu imagino também que seja um prédio voltado para essa classe de renda mais alta, um empreendimento de renda mais alta, ainda mais porque no mercado imobiliário basicamente tudo que a gente vende a gente chama de alto padrão, né? Eu acho que no mercado imobiliário a gente tem duas categorias de produto imobiliário. A gente tem o Minha Casa Minha Vida e aquilo que passou do Minha Casa Minha Vida que a gente chama de alto padrão. Enfim, né, o meu ponto aqui é que esses caras muito provavelmente estavam vendendo uma coisa que custam muitas centenas de milhares de reais, se não alguns milhões de reais, e estavam fazendo cadastro comercial em pé ali no sol, junto com os motoristas, batalhando a atenção com os vendedores ambulantes. E eu acredito que, no final das contas, essa daqui é uma péssima estratégia comercial e eu quero conversar um pouquinho sobre esse assunto com você nesse vídeo. E como é que a gente transporta isso, inclusive, para os outros negócios que a gente tem dentro da economia. E o ponto central desse vídeo aqui não é exatamente a venda de imóveis, mas sim como é que a gente lida com esse assunto que é a exclusividade. Como é que a gente vende uma coisa que é de alto padrão. E para isso a gente vai olhar para as outras marcas que vendem produtos de alto padrão com sucesso, como é que é a história que elas contam e quais são as lições que a gente pode aprender a partir delas. O jeito mais tradicional de pensar em alto padrão, de pensar em exclusividade, é reduzir toda essa relação para o preço do que está sendo vendido, que com certeza é um sinal muito importante. Se o que você vende é um serviço exclusivo, é um produto exclusivo, ele vai ter essa característica de ser mais caro, porque como existe uma escassez, que é, eu tenho uma agenda lotada, eu não consigo atender muitos clientes, e por causa disso, então, quem quer ser atendido por mim vai ter que pagar um prêmio por isso. Ou então, o meu estoque de produtos aqui ele é realmente baixo, porque eu prezo pela qualidade, os produtos são feitos à mão, não tem um processo industrial envolvido, então o preço vai ser mais alto. Então, esse aqui é um sinal importante. E a gente está acostumado com isso. A gente relaciona de maneira muito rápida. Se uma coisa é exclusiva, o preço dela é alto. E também, se o preço dessa coisa é alto, provavelmente essa coisa deve ser exclusiva. Acaba que na economia a gente também tem alguns exemplos contrários dessa ideia do preço como sendo um elemento de exclusividade. Mas meio que a gente releva isso. Por exemplo, a gente tem o celular da Apple, o iPhone, que é um celular que é mais caro do que os concorrentes, que os celulares Android, e eles não são exclusivos. Né? Um celular da Apple você pode entrar numa loja literalmente e comprar. Você pode abrir algum aplicativo no seu celular, a Amazon, o Mercado Livre, e você consegue comprar um iPhone. Não tem o caráter de exclusividade. Então, não é porque um item é caro que ele é exclusivo, mas também a Apple faz isso muito bem feito, que é passar essa percepção de valor de marca. A gente percebe esse item como tendo valor, valor de design, valor de revenda. É um produto que a gente acaba dando mais valor do que a muitos celulares Android. Beleza. Então, se a sinalização de preço de um produto exclusivo é importante, mas não é a única coisa, o que mais que a gente tem que fazer para sinalizar a exclusividade de um produto? E eu acho que um ponto interessante aqui é a alta capacidade que um produto exclusivo tem de personalização para o seu cliente. Por exemplo, você pode comprar um terno em uma loja que vende ternos prontos, ou você pode ir até um alfaiate e mandar fazer um terno sob medida para você. Você percebe como é muito mais exclusiva a ideia de que aquela peça de roupa foi feita para você ou ela foi feita sob encomenda? Você pode encomendar um bolo para a festa de crianças, para a festa do seu filho. Ou você pode ir numa padaria e comprar esse bolo pronto. Você consegue perceber que quando a gente encomenda, quando é feito sobre personalização, quando é feito sob nossa medida, sobre os nossos pedidos, esse item ele tem esse caráter de exclusividade muito maior?
Então, sempre que for possível a gente agregar no nosso serviço essa ideia de que o que a gente presta, existe esse caráter de ser moldado para o nosso cliente, eu acho que isso aqui vai ser um argumento de vendas importante para a gente. E se você refletir, todo serviço que é prestado, mesmo que você seja autônomo, mas todo serviço que é prestado, ele tem esse caráter de exclusividade. Se você vai cortar o cabelo com uma pessoa, essa pessoa vai estar cortando o seu cabelo, somente o seu cabelo naquele momento, e ela vai seguir as suas instruções e os seus desejos. E o objetivo da pessoa que está cortando o seu cabelo é que o resultado fique conforme você esperava. Se você vai fazer uma sessão de terapia com um psicólogo, esse psicólogo vai estar te atendendo exclusivamente naquele horário. E ele vai fazer o melhor para te atender segundo seus objetivos. Se você contrata um projeto de arquitetura, os profissionais envolvidos nesse projeto de arquitetura vão estar envolvidos em atender o seu objetivo. Então você percebe como essa ideia de prestação de serviços tem um caráter de personalização que é voltado especificamente para o cliente que está ali naquela situação. Então isso aqui tem esse caráter de exclusividade, você não consegue atender muitos clientes. Então talvez seja interessante começar a trabalhar essas ideias dentro de você e também dentro da sua comunicação empresarial. O segundo item que eu coloquei aqui na lista é específico para as pessoas que vendem coisas, que é ter um estoque limitado. Eu acredito que é muito importante que o argumento da escassez seja real. E eu acho que esse daqui é um ponto sério dentro do mercado imobiliário. A gente vê muitos apartamentos que se posicionam como sendo exclusivos, muitos prédios que são exclusivos, mas quando você vai olhar a planta do prédio, é um prédio que tem 150 unidades. São 150 apartamentos dentro daquele condomínio. Então você percebe que o estoque não é tão baixo assim. As coisas que são exclusivas têm esse caráter. Olha, se você não comprar agora, você pode ficar de fora. Isso aqui, inclusive, vai se relacionar com um ponto aqui na frente desse vídeo. Mas o estoque, a escassez dos itens, ela representa um ponto importante no processo de comunicação do que você faz. Olha, eu só tenho tantos horários disponíveis na minha agenda. Ou eu não consigo te encaixar na minha agenda agora porque meus horários estão todos lotados. Quando você vai numa loja da Rolex para comprar um relógio, você não consegue comprar esse relógio porque não tem em estoque. Existe, de fato, uma escassez. O próximo item da lista que eu coloco aqui, do que traz essa sensação de exclusividade, é a ideia de que existe algum atrito no processo comercial. Não é tão fácil assim comprar ou contratar um item que é exclusivo. Ele é para poucas pessoas e essas pessoas têm que ser aceitas pela marca e pela pessoa que está vendendo ou prestando aquele serviço. Então, por exemplo, se você quer contratar um fotógrafo para o seu casamento e esse fotógrafo é muito bom, esse artista é muito qualificado, você vai ter que conversar com esse cara e esse cara vai ter que, além de passar um preço para você que não vai ser barato, esse cara vai ter que te aceitar como cliente. Ele não aceita qualquer pessoa como cliente. Se você vai contratar um arquiteto que é famoso, esse arquiteto que é exclusivo, esse cara vai ter que te aceitar como cliente. A gente tem um caso nas marcas de luxo, que é o caso da marca Hermès. Você não consegue entrar numa loja e comprar uma bolsa. Você tem que ter um relacionamento com a marca. Existe, então, um pequeno atrito no processo comercial. Aquilo que é exclusivo de verdade não é para todo mundo. É muito comum quando você vai se associar a um clube que seja necessário que você tenha a indicação de um membro anterior. Uma pessoa que já é membro precisa te indicar para que você consiga comprar uma cota, uma ação naquele clube. Então você está vendo que nem sempre a otimização do processo comercial, nem sempre a facilitação do processo comercial vai gerar uma percepção de valor do seu cliente. E talvez esse aqui seja o erro dos corretores lá do começo desse vídeo. Se você está vendendo uma coisa de alto padrão, talvez seja necessário acrescentar no seu processo comercial alguma etapa de atrito. É um pouquinho difícil comprar de você ou contratar esse serviço que você vende. E aí, a ação comercial que aqueles corretores estavam fazendo no semáforo vai na direção oposta dessa ideia. O que eles estavam fazendo? Eles estavam se aproximando dos carros, distribuindo panfletos e falando assim, olha, me dá aqui seu telefone, depois eu te mando um WhatsApp, a gente vai conversando.
Quer dizer, o cliente não estava nem procurando, o cliente não estava nem interessado, provavelmente o cliente nem ouviu falar daquele empreendimento e estava sendo abordado por esses corretores. Então você vê que pode ser interessante, pode ser necessário adicionar essa camada de atrito, dificultar um pouquinho a sua história. Então, por exemplo, não dá para comprar direto isso que você está vendendo. É necessário que você receba uma proposta, é necessário que você converse com o vendedor, é necessário que você faça um cadastro prévio, porque esse produto aqui definitivamente não é para todo mundo. E aí é o seguinte, né? Isso aqui é inclusive uma observação geral para esse vídeo. Se o que você está vendendo é alto padrão de verdade, se o que você está vendendo é exclusivo de verdade, então nem dá para fazer muito marketing, nem dá para fazer muita propaganda, porque a gente faz propaganda para alcançar mais pessoas, a gente faz propaganda com o objetivo de vender mais. Agora, se o que você está vendendo é exclusivo e tem poucas unidades, e é escasso, e é para poucas pessoas, e o público-alvo é extremamente nichado, como é que você está distribuindo sua mensagem assim para tantas pessoas? Então, aqueles clubes que são exclusivos de verdade, aquelas marcas que vendem produtos de alto padrão de verdade, tem que tomar muito cuidado com a comunicação de massa, com o marketing, com a distribuição da sua mensagem. Porque quando você faz isso, você estaria, de certa maneira, entre aspas, vulgarizando a sua marca. Você estaria tirando esse elemento de exclusividade. Então, olha só, se você está querendo vender, por exemplo, um empreendimento de alto padrão e você quer usar na sua comunicação, nos seus argumentos, que ele é exclusivo, que são poucas unidades, que ele é luxuoso, que ele é voltado para um grupo seleto, e você quer, sei lá, usar cores como preto e dourado, não sei. Você tem que tomar cuidado com a quantidade de anúncios que você coloca no mercado e a quantidade de material que você coloca no mercado também. Porque senão você vai jogar todo esse seu esforço fora. Porque se fosse exclusivo de verdade, esse empreendedor não estava fazendo tanto anúncio assim. Se você quer posicionar seu escritório como sendo exclusivo de verdade, você tem que tomar cuidado com a quantidade de coisas que você coloca na internet. E talvez assim, nem seja necessário, nem seja tão importante você adotar esse posicionamento. O que eu estou te apontando aqui nesse vídeo é que se você for adotar o posicionamento de exclusividade, tem algumas coisas que você tem que adotar também na sua comunicação para dar coerência para o que você está fazendo. E o último item que eu coloquei aqui nessa lista de exclusividade é que, em geral, esses produtos, eles têm um alto teor de identificação com o público-alvo, eles foram modelados para o público-alvo, e as pessoas que adquirem esse produto acabam se tornando parte de uma comunidade que tem esse produto. Porque acaba que é caro, acaba que não é para todo mundo e meio que quem tem faz parte do grupo dos que tem. Isso aqui é um fenômeno muito interessante, por exemplo, nos empreendimentos fechados, nos loteamentos fechados. As pessoas que residem dentro de um condomínio fechado se sentem dentro de uma comunidade que são os proprietários lá daquele empreendimento fechado. E dificilmente a gente se sente dessa mesma maneira em um lote que é localizado na cidade. As pessoas que têm relógios de tal marca reconhecem as pessoas que têm relógio de tal marca. Por exemplo, eu uso aqui um relógio da Casio, que nem se encaixa nesse vídeo aqui, porque ele não é exclusivo. É um relógio que não é tão caro assim, na verdade é bem barato. Aí quando eu vejo uma pessoa que está usando um relógio da Casio na rua, eu falo assim, aquele cara ali está usando um relógio da Casio, olha que relógio legal. Então é assim, as pessoas que têm esse produto fazem parte dessa comunidade e esse produto foi modelado para atender as necessidades dessa comunidade. Então, você tem que começar a pensar sobre isso, sobre a ideia do feito sob medida para o seu cliente e feito para o seu público-alvo. Só faz sentido você trabalhar com roupas feitas sobre encomenda se o seu cliente acha que isso é importante ou se o seu cliente consegue ver percepção de valor nisso. Então, na medida em que você entende que o seu cliente acha que tem valor uma roupa sob medida, você pode, por exemplo, criar uma loja de roupas e o espaço de atendimento para o seu cliente para fazer essa medição lá. Eu nem sei como é que funciona esse sistema de confeccionamento de roupas sob medida, mas eu acredito que existe alguma infraestrutura física no local para atender o cliente, para resolver essa necessidade do cliente. Então você percebe que a exclusividade não é somente o preço do item, né? O preço é importante, mas não é somente o preço e também não é somente o que a gente fala, não é somente o nome que a gente dá para esse posicionamento comercial que a gente está tomando? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário, curta esse vídeo e envie para os seus amigos e te encontro numa próxima oportunidade.